A Fibrave, pensando no produtor e nesses 50 anos aí de mercado, cada vez mais tem trazido inovações conforme o mercado ele se atualiza. Então, todos os dias a gente sabe que um produtor regional ali, a depender da produção, ele acaba trazendo novidades no que diz respeito a tipos de queijo, a maturação, a tipo de sabor, textura, e isso a gente sabe que boa parte disso está muito atrelada à maturação, ao processo de maturação em si. De repente, a dessoragem, a salga é muito parecida com outro tipo de queijo, mas a maturação pode variar. Então é por isso que a Fibrave, nesses 50 anos de trajetória, sempre esteve muito ao lado do produtor, realmente para tentar fazer com que essas soluções elas realmente se tornem realidade e faça parte da rotina aí da produção do queijo. Então, se a gente fala de repente da mussarela, a gente fala muito da nossa prateleira plana, que é uma das best-seller aí, é uma das que mais sai pelo fato de englobar a maioria dos queijos nesse processo de maturação, que é um processo básico, convencional, onde o queijo ele matura ali na própria forma dele, né, de forma horizontal, porque a peça do queijo ela é o que demanda esse tipo de maturação. Se o queijo for também um queijo redondo e não precisar maturar de forma vertical e sim horizontal, a prateleira plana também é o ideal. A gama de queijos que se enquadram nesse tipo de processo de maturação, a prateleira plana ela é a que mais atinge essa amostra de queijos, de tipos de queijo, de formato. No entanto, a gente tem também as prateleiras para queijos específicos, onde a gente passa a funilar um pouco a produção, o processo de maturação, pelo fato de serem queijos com processos um pouco diferentes ou um pouco específico. A gente fala de prateleiras que têm as suas particularidades, porque o queijo traz a sua particularidade. Então, se o parmesão, né, ou o gorgonzola, ele possui uma especificação, um diâmetro diferente, a prateleira precisa possuir uma capacidade diferente. No que diz respeito ao tamanho do queijo, a gente também tem essas particularidades pensando exatamente nesse produtor, né? Então, gorgonzola com diâmetro tal, a gente tem uma medida. Parmesão com um diâmetro tal, a gente tem uma medida. Gouda com um diâmetro tal, a gente também tem uma medida. Conforme o diâmetro do queijo ele aumenta, obviamente o tamanho e o peso do queijo também aumenta. Então a gente sabe que majoritariamente os tamanhos de queijo são similares, mas também temos os nossos produtos específicos, vamos dizer assim, né? Voltados para uma gama de queijo um pouco menor. Então, por exemplo, a prateleira colonial, ela segue a mesma linha de produção no que diz respeito ao parmesão, ao gorgonzola, porque é um equipamento muito parecido pela similaridade do processo de maturação dele. Então é um queijo que matura de forma vertical, a prateleira tem-se as suas canaletas, no entanto, a configuração dela é menor. A gente só tem uma configuração pelo fato de que a maioria dos produtores de queijo colonial trouxe essa demanda para a gente, então por isso que ela é desse tamanho, que é de 2 de comprimento por 84 de largura, obviamente com a especificidade da canaleta referente ao queijo colonial, tanto o diâmetro quanto o tamanho do queijo. E isso, obviamente, né, se replica para todas as prateleiras no que diz respeito à capacidade por andar. Cada queijo tem a sua capacidade para que você consiga fazer o empilhamento e os jogos aí de beliche, treliche e assim sucessivamente, para que você tenha uma otimização aí da sua produção, seja lá com qual o queijo que você trabalha, que você produz. Bom, pessoal, agora indo para o final, né, mas não menos importante, que são os nossos produtos periféricos, que estão muito atrelados com a produção inteira, desde o início até o final. Porque a gente sabe que para seguir essa cronologia que eu falei, a gente precisa levar o queijo ou a massa de um lugar para o outro, né? Então a gente tem os nossos produtos periféricos exatamente pensado nessa transição de equipamento para equipamento. E não só dos equipamentos em fibra de vidro. Você tira um queijo da drenoprensa ali, precisa levar para uma prateleira ou para algum outro equipamento, você precisa ter uma facilidade nesse transporte, né? Porque às vezes um equipamento não está tão próximo do outro assim, ou a quantidade de queijos que você tem que levar é muito grande. Então, a gente tem aí a nossa grande variedade de equipamentos também, pensado nessas intermediações. A gente tem um vídeo falando só dos periféricos para laticínio, assista que é muito interessante, pode ajudar você. A gente tem aí esses equipamentos que vão ajudar nesse processo de transição de um equipamento para outro. Então, nós temos carrinho caçamba para 200 kg, capacidade de carrinho caçamba de 500 kg, carrinho para parmesão, carrinho plano, e todos eles têm-se a mesma ciência por trás das prateleiras, pensando em englobar a maioria de tipos de queijo, de massas de queijo, de processos e afins dentro de laticínios, queijarias e produções.
para que você não encontre barreiras durante os processos no que a falar, pô, eu tenho um equipamento aqui, mas eu não consigo um equipamento que me auxilie, porque meu queijo tem uma especificidade muito grande, ou meu queijo não consegue maturar dessa forma. Enfim, se isso acontecer, se você for um desses casos, não deixe de entrar em contato com a gente, porque às vezes você vai olhar o nosso portfólio e falar, putz, não tem equipamento que eu preciso. Calma. Nós temos um time de especialistas aqui voltados para o setor de laticínio. São pessoas que estão aí no ramo há mais de 10, 15 anos, que trabalham aqui na Fibrave. O fato da fibra de vidro ser um produto muito versátil faz com que a gente tenha uma flexibilidade em adaptações e em customizações. E lembrando também, pessoal, se você precisar de algum equipamento, nosso contato vai estar passando aqui na tela ou vai estar na descrição desse vídeo também. Entre em contato conosco para a gente poder te ajudar, seja numa dúvida ou seja uma cotação. Às vezes você tem um laticínio aí ou de repente conhece alguém que tem, manda esse vídeo para ele, manda o nosso contato para ele também, vai ser um prazer em ter você aqui junto conosco, beleza?